Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arley, né? Na nossa aula de hoje de práticas experimentais, né? Nós vamos estudar um pouquinho, conhecer mais um pouquinho a respeito de tabelas e gráficos, né? Na nossa aula de hoje, utilizando os gráficos. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser distintos em tabelas quando se realizam pesquisas estatísticas. Os gráficos também apresentam de maneira equivalente os dados em seu aspecto temporal. Ao construirmos um gráfico em estatística, devemos levar em consideração alguns elementos que são essenciais para sua melhor compreensão. Um gráfico deve ser simples, devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e coesa. Ou seja, um gráfico estatístico não deve haver muitas informações, devemos colocar nele somente o necessário. As informações em um gráfico devem estar de maneiras claras e verídicas, para que os resultados finais sejam dados de modo coeso com a finalidade da pesquisa. Bom, então, aqui o professor trouxe um resuminho para vocês sobre o que é um gráfico, né, em si, né? E na atividade que o professor enviou para vocês também, o professor enviou alguns links de vídeo do YouTube para vocês terem mais uma, lembrarem, né, o que é um gráfico, que é uma tabela. Tem tipos de gráficos, né? Gráfico de tabela, gráfico de barra, gráfico de coluna, aquele gráfico de pizza que a gente conhece. Tem vários tipos de gráficos diferentes, né? Nós temos que conhecer cada um deles e sabê-lo como nós utilizamos ele na prática. Na prática, onde que eu vou utilizar um tipo desse de gráfico, né? Então, o professor postou lá na plataforma o link, né, do vídeo para vocês assistirem, né? E agora nós vemos aqui o passo a passo, né? Como que nós vamos resolver essa atividade de práticas, né? A nossa aula de prática de hoje, como que ela vai funcionar? A primeira coisa, após vocês assistirem os vídeos, né, vocês vão fazer uma investigação sobre os seus conhecimentos a respeito de gráfico, né? Você vai responder, vai pegar uma folha do caderno, vai pegar uma folha branca e vai se fazer a seguinte pergunta: você já ouviu falar sobre a palavra gráfico? Né? Você já ouviu falar sobre gráfico? O que é um gráfico? Para que serve um gráfico? Você já viu um gráfico? Como ele era? Né? Você vai responder essas perguntas, né? A cada uma dessas perguntas, né? O que é gráfico, né? Para que serve um gráfico? Você já viu um gráfico? Como que ele era? Para que serve um gráfico, né? Faça as anotações no caderno, onde o significado de gráfico e a sua utilidade, né? Você vai anotar no caderno, né? Fazer a anotação, né? O que significa gráfico? Qual a sua utilidade na prática, né? Onde se utiliza um gráfico, né? Quais são os tipos de gráfico? Para que servem os gráficos, né? E ao final vocês vão fazer uma consulta no dicionário, vai pegar um dicionário e fazer uma consulta e descobrirem a definição de gráfico, né? Vai pegar um dicionário, vai pesquisar, vai olhar lá qual é a definição de um gráfico e vai anotar. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de gráficos. Aqui eu tenho um gráfico de barras, né? Aqui eu tenho um gráfico de pizza, né? Aqui nós temos um gráfico de linha simples, né? Cada um gráfico desses representa, né, traz uma informação diferente, né? E é importante que cada gráfico ele traz a sua fonte, né? Da onde que veio esse gráfico? Né? O professor encontrou esse gráfico nesse site. Vamos pesquisar? Consulte diversas fontes de pesquisas, livros, revistas, internet, ou entreviste
alguma pessoa adulta para descobrir informações sobre os gráficos, né? Você vai fazer a pesquisa, né? Vai descobrir informações sobre gráficos, né? Ou perguntar para o pai ou para a mãe ou uma pessoa adulta, né? Alguma informação a respeito de gráficos, né? Você vai registrar essas informações, essas descobertas, né? E vai anotar ela, né? Não esqueça de registrar o nome da fonte de pesquisa e o título do gráfico, né? Porque todo gráfico ele tem um nome, né? Aquele gráfico é de quê, né? Do que se trata? Qual é a fonte, né? Ele veio da onde? Né? Veio da internet? Ele veio de um jornal, de uma revista? Tirar a foto, né? Quando vocês terminarem de resolver, de pesquisar, né? A respeito dos gráficos, você vai tirar uma foto da atividade desenvolvida e enviar para o professor Arlen ou a professora Eliane, né? Que a professora Eliane nós estamos trabalhando juntos, né? O professor Arlen de matemática e a professora Eliane de ciências, né? Pode enviar tanto para mim quanto para ela, né? Aqui o professor colocou enviar pelo WhatsApp, né? Mas eu já vou apagar aqui que desde então nós não enviamos atividade mais pelo WhatsApp. É pela plataforma da escola, tá bom, gente? Pelo WhatsApp é mais tirar uma dúvida. Professor, eu não entendi, eu não estou conseguindo enviar. Professor, alguma dúvida, não entendi a questão 1, não entendi a questão 2, eu não entendi o que é para fazer. Aí pelo WhatsApp o professor vai te ensinar a resolver a atividade. Vai te ensinar, né? Vai tirar a sua dúvida. Agora, para você postar a atividade respondida, atividade feita, né, a postagem lá pela plataforma mesmo, pelo Google Classroom. Por quê, professor? Porque essas atividades que vocês estão fazendo, ele é um documento, né, ela vai ficar registrada. Quando você envia ela para a plataforma, ela fica salva lá em forma de nuvem, na nuvem, né, no e-mail. Ou seja, significa que em qualquer lugar, em qualquer momento que você tiver, você pode ir lá e acessar. Ela está guardada, ela está arquivada, é um documento. E é uma forma também de provar que você está fazendo atividade, tá bom? E assistir os vídeos lá do YouTube que o professor enviou para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora um vídeo do YouTube, né, que fala a respeito dos gráficos, né, que explica direitinho a respeito dos gráficos. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. Estudar sobre tabelas, gráficos de barras e de colunas. Eles existem para fazer uma representação de informações. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. São utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação que, na maioria das vezes, envolve números. Vamos ver um exemplo? Em 2018, a seleção brasileira participou da Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu na Rússia. Na fase de grupos desta competição, as seleções foram divididas em grupos com 4 times que jogaram entre si. As 2 primeiras colocadas passaram para a próxima fase, chamada de oitavas de final. Suíça, Costa Rica e Sérvia foram as seleções que participaram da Copa no mesmo grupo do Brasil. Nesse gráfico de colunas está a distância que cada seleção percorreu para participar de todos os jogos da fase de grupos dessa Copa. Essa distância está representada em quilômetros. E podemos perceber o número que indica a quantidade de quilômetros que cada seleção percorreu em cima da coluna. Também não podemos esquecer que todo gráfico possui um título, indicando ao que se refere. Vamos ver outro exemplo. Os professores das escolas de um bairro organizaram um campeonato de futebol e fizeram um levantamento sobre a idade dos alunos que se inscreveram. Para fazer esse levantamento, foi preciso pegar algumas informações: quantidade de alunos, quantas meninas, quantos meninos e qual a idade de cada um.
Com esse levantamento, foi possível fazer um gráfico contendo todas essas informações, sendo elas 25 meninas e 30 meninos com 9 anos, 45 meninas e 120 meninos com 10 anos, 120 meninas e 70 meninos com 11 anos, 55 meninas e 118 meninos com 12 anos. Tudo isso também dá para representar em forma de tabela. A diferença do gráfico de colunas para o gráfico de barras é que o gráfico de colunas é representado de forma vertical e o gráfico de barras de forma horizontal. Agora, analise e resolva as atividades propostas no seu material de estudo. Então, pessoal, nós vimos aí, alguns exemplos na prática de onde que se utiliza um gráfico, uma tabela, e a atividade vai ficar para vocês resolverem agora, responder, e postar a atividade respondida lá na plataforma da escola, Professor, não entendi ainda o que é para fazer. Você vai responder a seguinte pergunta: vocês já ouviram falar a palavra gráfico? Você vai responder. A questão B: o que é gráfico? A C: para que serve um gráfico? E a questão D, vocês já viram um gráfico? Como ele era? Faça as anotações no caderno sobre o significado de gráfico e a sua utilidade, O que significa um gráfico e onde eu utilizo esse gráfico na prática, Onde ele é utilizado, Consultem um dicionário para descobrirem o significado da palavra gráfico. É isso, Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar uma mensagem, pode entrar em contato comigo ou com a professora Eliane, tá bom? Que nós estamos prontos para ajudar vocês. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.